Deixa eu ver aqui. Ainda tá com chiado, pessoal? Deixa eu ver se não o microfone está aberto aqui. Você talvez quem está com o fone de ouvido, ele está com o som e o microfone talvez aberto, talvez esse chiado. Porque com outro retorno aqui, o outro retorno para mim tá ok. Só confirmar aqui, peraí. Para o chiado? Tá chiando ainda, professor. Irla não. Tem alguém que não está ouvindo com chiado, que está ouvindo normal o som? Professor, ele começa a chiar e para. Nesse exato momento não está chiando. Isso, eu tô achando que algum problema talvez local, pessoal, entre o microfone de vocês, né, principalmente se for celular, ele costuma dar esse chiado, tá? Eu vou tentar prosseguir aqui, deixa eu só fazer só mais um teste aqui, depois eu edito isso na gravação. Só um minuto. Testando. Testando. Esse chiadinho, pessoal, eu não sei da onde está vindo, tá? Talvez pode ser até do meu computador aqui, algum problema assim. Mas vamos avançar, tá? Qualquer coisa, porque igual eu falei, eu estou num lugar improvisado, não é esse ambiente que eu vou ficar mesmo. Na próxima aula eu já corrijo isso sem falta, tá joia? Bom, eu vou apresentar aqui então, tá? Começar falando um pouquinho da nossa disciplina, tá? Naquela vez que a gente reuniu, né, em março, quando eu tive em Campos de Julho, eu fiz uma apresentação, né? Então, meu nome é Gustavo Domingos Sacker Bisinotto. A minha formação é um pouco mais voltada para a área da administração, da contabilidade, mas eu faço bastante pesquisa na área da economia, tá? Essa nossa disciplina, que é economia política, ela trabalha bastante o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, ela visa explicar as relações de comércio, e lá no final, na última unidade, na unidade 5, a gente vai ver a relação entre a economia e o direito, tá? Da onde que faz essa relação entre a economia e o direito. Com relação a essa uma disciplina relativamente tranquila, é uma disciplina muito pesada, mas é uma disciplina um pouco intensa, no sentido de você ter que estar, né, lendo, estudando material para poder estar compreendendo um pouco melhor. Então, nessa unidade 1, eu trabalho um pouco mais o histórico, né? Na 2, eu faço um contraponto aí com o histórico da economia com os dias atuais. Na 3, eu tento explicar um pouquinho essa relação da curva da oferta e demanda, preço, né? Na unidade 4, eu falo um pouquinho mais da macroeconomia, do papel do governo, e na 5 eu faço essa vinculação da economia e do direito. Joia? Quanto às atividades avaliativas, nós vamos ter 3 atividades avaliativas. Tá? A primeira é um questionário, tá? Que vai ser aplicado para vocês. Deixa eu só abrir o cigarro aqui que minha janela fechou também. Esse questionário ele vai ser aplicado na próxima semana, tá? Por volta do dia 20,
20, 21, deixa eu só confirmar aqui que acabou de cair, o cigarro tá bem estável hoje. Tava com a janela aberta aqui. Ele acabou ficando fora aqui. Eu fui apresentar a janela direta, ela acabou saindo fora. Mas a gente tem essas 3 atividades. Ah, tem um outro calendário aqui que vai dar para ver. Peraí. Só um minuto. Eu queria mostrar isso dentro da disciplina, pessoal, mas como o CIGA está em manutenção, acabou de dar o aviso na tela aqui, eu não vou conseguir mostrar, tá? Mas bem em cima da disciplina, bem no começo, tem um aviso, e ele está com esse calendário aqui postado, tá? Então, esse calendário, deixa eu só ver se está aparecendo para todo mundo aqui. Tá aparecendo. Esse calendário, ele tem aqui em cima, nessas coisinhas coloridas, né? Esse roxinho aqui é da unidade 1, esse azulzinho aqui é da unidade 2, tá? O vermelhinho começa a unidade 3 e tem a primeira avaliação nossa, que é um questionário, tá? O verdinho é a unidade 4 e o amarelinho aqui é a unidade 5, tá? Esses quadradinhos amarelos que eu estou mostrando aqui são os dias de aula ao vivo nossa, tá? Então, a gente vai ter 3 atividades avaliativas. No dia 21 de agosto, que é um questionário, que vai cair conteúdo da unidade 1 e 2. No dia 3 de setembro, tem um envio de arquivo, que é alguns estudos de caso que vocês vão fazer em grupo, eu já vou detalhar ele um pouquinho mais. E no dia 16 de setembro, a nossa prova virtual, tá? Que também vai ser um tipo de questionário, só que qual que é a diferença? Esse primeiro questionário, que é do dia 21 de agosto, vocês vão ter um tempo maior para fazer ele, tá? Eu queria mostrar dentro da disciplina, mas não está funcionando. Daqui a pouco, vamos ver se até o final da aula a disciplina abre para eu mostrar. Vocês vão ter um período um pouco maior para poder fazer essa atividade, tá? Ela deve abrir, acho que por volta do dia 13 ou 14 aqui de agosto, e vocês têm até o dia 21 para mandar, tá? Então, vocês têm tempo, vocês vão ter 2 tentativas, e a nota que vai prevalecer é a nota da maior tentativa. Então, se na primeira tentativa você tirou 8 e na segunda tirou 9, né, vai prevalecer o 9. Ou se você tirou 8 e 10, vai prevalecer o 10. Se você tirou na primeira tentativa uma nota maior do que na segunda, né, tirou, por exemplo, 9 e 7, vai prevalecer o 9, tá? São quase 50 questões que eu cadastrei no banco de dados, o sistema vai sortear 10 para você, tá? E essas 10 sua provavelmente não vai ser as mesmas 10 de outros colegas, tá? No dia 3 de setembro, a gente tem a segunda atividade, que é o envio de arquivo. Esse envio de arquivo é o seguinte: eu dividi a turma, na verdade, o sistema dividiu a turma em 10 grupos, tá? Então, tem grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, até chegar no grupo 10. Esses grupos, eles já estão sorteados. Depois, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês quem que está em cada grupo, tá? E são de 3 a 5 casos, com mais ou menos 3 perguntas em cada um desses casos, que vocês vão reunir para apresentar as respostas. São casos ligados à economia, são problemas do dia a dia ligados à economia, em que vocês vão ter acesso e, em grupo, vocês vão discutir a melhor alternativa para solucionar esses casos, tá? É uma atividade que vocês vão ver que ela é relativamente simples também, e é critério de avaliação
vocês saberem trabalhar em grupo de forma remota, tá? Isso é avaliação, porque se eu deixo para vocês escolherem o grupo, vai fazer naquele grupo que já está mais habituado, tá? E às vezes acaba sobrecarregando ou carregando em cima de um, dois ou três. Então a ideia é fazer grupos em que vocês não tenham habitualmente contato, tá? O grupo já está até formado, dividido, depois eu passo para vocês certinho. Outra questão, tá, e aí no dia 16 de setembro, que é a nossa prova, tá? É o único dia que, de fato, eu preciso de vocês online para a prova, tá? Essa prova, ela é muito semelhante ao questionário, a diferença é que é só uma tentativa e vocês têm 1h20 para fazer ela. Então, eu vou fazer primeiro uma revisão, né, 7 horas, 7h05 eu começo com uma revisão de aproximadamente 1 hora para a prova. Logo na sequência eu termino a revisão e libero como se fosse um questionário, e vocês vão ter 1h20 para poder responder, tá? Quem não conseguir responder, quem acabar caindo sem responder, ou quem acabar perdendo a prova, tem que entrar em contato comigo para marcar uma segunda chamada, tá? Então, são essas 3 provas. O conteúdo dessa prova, eu não elaborei essa prova ainda, então eu quero ver como que vai ser o desempenho de vocês, e eu devo trabalhar com o conteúdo mais restrito, principalmente dessas unidades finais, tá? Talvez a unidade 3 ou 4 entre, tá? Mas a 1 e 2 eu não quero colocar para não ficar muito conteúdo, não ficar muito puxado. Joia? Deixa eu compartilhar. Então, esse calendário aqui, ele tem a legendinha dele aqui embaixo, tá? Então, o fundinho amarelo é o dia que tem aula ao vivo, o fundinho aqui cor-de-rosa é o dia que tem alguma atividade avaliativa, tá? E o destaque de marca-texto aqui, dependendo da cor, é os dias que a gente vai trabalhar cada unidade. A unidade 1 e 2, que elas são um pouco mais assim encavaladas, porque a unidade 1 já está com as aulas praticamente gravadas, falta essa de hoje, tá? E a unidade 2 a gente já começa na quinta-feira. Então, deixa eu só parar o compartilhamento aqui e compartilhar a apresentação novamente. Compartilhar aqui. Deixa eu só carregar. Pronto. Então, quanto à frequência, vocês não são, na verdade, foi recomendado aos professores que não fizesse chamada. Não tem chamada nessas aulas virtuais, tá? Então eu não preciso assistir a aula ao vivo? Precisa, é bom assistir porque você já sana a dúvida, tá? O que eu recomendo para vocês? Porque assim, o ensino remoto, essa modalidade remota, ela tem um jeito diferente de você estudar. É diferente daquela relação, né, do professor ali com vocês presencialmente na sala de aula. Então, por exemplo, em média, 1 hora de aula virtual equivaleria a em torno de 3 a 4 horas de uma aula presencial, tá? Então, é um pouquinho mais dinâmico. Da unidade 1, eu já tenho aquelas 5 aulas gravadas, né? Quem assistiu às aulas antes, não precisa, só se quiser, né, assistir de novo agora, porque não teve mudança no material. Quem não assistiu, precisa assistir, tá? E assim, qual que é a primeira dica que eu dou para vocês? Não assistam todas as aulas uma na sequência da outra, tá? Assiste uma, assiste, por exemplo, uma de manhã, né, uma à tarde ou à noite, a outra no outro dia, tá? Para não ficar muito carregado, muito sobrecarregado, tá? Então, assiste, dá uma lida no material, tenta anotar os pontos de dúvida para vocês já virem para a aula, principalmente com as dúvidas, tá? Eu deixei postado, isso tem um preço que acaba ficando um pouco poluído o ambiente virtual da nossa disciplina, tá? Mas eu já deixei postado todos os slides, todos os materiais das nossas aulas. Então, por exemplo, lá no dia 13, deixa eu ver se o Cigarra vai voltar a abrir aqui, né? Lá no dia 13 de agosto, que é a nossa prova, abriu aqui, deixa eu compartilhar ele aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Vou parar esse compartilhamento aqui e vou compartilhar outra guia.
Deixa eu carregar aqui. Tá. Então, esse aqui é o ambiente da nossa disciplina. Deixa eu visualizar como aluno, que aí tem coisa aqui que... Isso. Então, aquele calendário, né, que eu mostrei, ele está bem aqui em cima, tá? E também está na abinha de notícias aqui do lado. É um PDF que está aqui. Aqui tem as aulas, né, unidade 1, né, unidade 1 começa aqui, tá? Vai de 10 de agosto até 17 de agosto. Então tem as aulas e o slide, tá? Aula e slide, tá? E aí a de hoje, ó, aula ao vivo, né, e o slide. Então quando eu terminar a gravação dessa aula, eu vou subir essa aula para cá, tá? Ela vai ficar parecida com essa aula 5 aqui, só que vai aparecer assim, aula ao vivo, tá? E a data de hoje. E logo abaixo da aula vai vir o slide aqui dessa aula de hoje. Logo aqui embaixo tem um fórum de discussão. Então, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, né, que talvez seja de interesse de outros colegas, não precisa ficar com vergonha, tá? Ah, tenho dúvida sobre tal assunto, não entendi direito tal assunto. Pode usar o fórum de discussão aqui para postar, tá? Que assim que der, eu respondo, ou caso alguém se sinta à vontade também em responder, pode estar respondendo, não tem problema nenhum, tá? Eu vou monitorar, se tiver alguma coisa equivocada, eu corrijo. Aqui já tem a unidade 2, né? Então, com a marcação da aula, o link da aula, tá? Onde está esse globinho aqui significa link, tá? Então, na aula do dia 13, vocês vão entrar aqui, ó, nesse link aqui, tá? Eu vou mandar no grupo, mas quem acessar pelo ambiente vai acessar direto aqui. Professor, o que o senhor vai trabalhar na aula do dia 13? Esse slide 7 aqui, tá? Evolução da ciência econômica. Então, quem já quiser, no dia 13, né, à tarde, talvez, quiser ler já o slide, fazer as anotações das dúvidas, já vem para a aula com as dúvidas, tá? Então, as próximas aulas, um fórum, todo final da unidade tem um fórum de discussão da unidade, e aqui tem, ó, o primeiro questionário, que é a primeira avaliação, que ela vai iniciar, na verdade, amanhã, né, dia 11 de agosto, e vai finalizar dia 21 de agosto. Então, eu só peço para vocês iniciarem esse questionário quando, de fato, vocês tiverem assistido pelo menos a unidade 1, tá? Quando tiver assistido todas as aulas, né? Aí sim eu recomendo você iniciar a unidade 1, tá? Mas não finaliza ela ainda, porque tem algumas perguntas que são da unidade 2, tá? Então, como a unidade 2 a gente vai trabalhar ela até o dia 20 de agosto, tá? Então, eu recomendo não iniciar o questionário por agora, por mais que já vai ficar disponível. Então, vocês têm até o dia 21, à meia-noite, para poder enviar as respostas. E lembre-se que são 2 tentativas, tá? Então, não deixa para fazer as 2 tentativas no dia 21, porque, igual eu falei, o sistema pode travar, o sistema pode cair, tá? Programem sempre para um dia antes, para não ter problema de vocês enviarem ou perder prazo no envio, tá? Então, a unidade 2 está aqui postada, a unidade 3, tá? Na unidade 3 tem 2 videozinhos que vai explicar, eu vou explicar esses gráficos aqui certinho, tá? Mas eu achei outros 2 vídeos que também são bem didáticos, que ajudam a explicar, tá? São 3 formas diferentes de tentar explicar a mesma questão, porque é um assunto um pouquinho complicado, e eu deixei aqui na unidade 3 até em vez de estar em PDF, eu deixei no formato do PowerPoint, que ele tem uns efeitos no gráfico, e no PDF não dá para ver, tá? Por isso que eu deixei em PowerPoint aqui. Na unidade 4 a mesma coisa, e na unidade 5 também a mesma coisa, tá? Da unidade 4 tem a avaliação aqui, que é o trabalho em grupo, tá? Eu vou falar numa outra aula mais sobre ele. Na verdade, eu tentei acessar, né? Ele já deu um erro aqui que a tarefa só vai estar permitida de 22 de agosto a 3 de setembro. Então, mais perto aqui, depois que passar a atividade 1, eu começo a falar dela, tá? Porque aí vocês vão ter aí bastante tempo, até quase uns 10 dias aí para fazer essa atividade, que é tempo suficiente, mesmo considerando as outras disciplinas, tá? São de 9 a 15 perguntas no máximo, né? Então são de 3 a 5 casos. Os casos menores são um pouco mais complexos, né? Os casos maiores, com mais quantidade, são um pouco mais simples, por isso que tem a quantidade um pouco maior, tá? A questão do tempo para fazer cada um é que eu equilibrei, por isso que um tem menos e outros tem mais.
Então, essa aqui é a nossa disciplina, tá? Eu não lancei nenhuma enquete ainda, se caso eu lance, eu comunico vocês, tá? E eu recomendo vocês darem uma futricadinha, dar uma conhecida aqui no ambiente, para vocês já irem se ambientalizando, tá, com a disciplina. Deixa eu avançar aqui, parar o compartilhamento aqui, então, e trocar a tela para o slide. Então, como eu falei, a frequência, ela não é obrigatória, tá? Pelo menos na minha disciplina, e foi recomendado para outros professores também que não tornassem a frequência obrigatória. Por quê? Porque o aluno, nem todo aluno tem condição, né, de ter uma boa internet, nem todo aluno tem condição, né, às vezes às vezes precisou trabalhar, ainda mais agora na pandemia, né? Então, o ideal é que os professores não cobrem frequência nas aulas. Só no dia 16, no meu caso, que eu preciso para vocês poderem fazer a prova, tá? A questão, né, do formato das aulas, então, eu não pretendo fazer uma outra aula gravada, as aulas que vão ser gravadas serão todas as aulas ao vivo, tá? E no dia 31 de agosto, que é uma segunda-feira, a aula da turma da manhã e da noite vai acontecer de forma simultânea, porque a da manhã eu vou estar em uma reunião de conselho e a aula vai acontecer em conjunto, tá? Mas a gente não deve ter problemas, por acaso tiver algum problema, eu desmarco com a turma da manhã e remarco em outro dia, tá? Com relação ao atendimento e o fórum tira dúvidas, tá? Vocês têm, acho que acesso já ao meu celular, se não pode pegar com os líderes, tá? Ou com o Joacir, vou até colocar aqui também no chatzinho, esse é meu celular pessoal mesmo, tá? Tá aqui no chat. Às vezes eu demoro a responder, pessoal, que eu estou em um monte de reunião agora, né? Nem sempre eu consigo responder de imediato. Mas algum problema, alguma dúvida, uma dificuldade de acesso, não tenham medo, não tenham problema de perguntar, tá? É minha função estar explicando para vocês, estar esclarecendo para vocês da melhor maneira possível. Normalmente, a gente marca um horário para atendimento, né? Então, nos dias à noite, né, que é o horário em tese da turma de vocês, né, eu fico sempre disponível das 7 até umas 9 da noite, ou até as 10, dependendo do assunto, para sanar essas dúvidas. Então, mesmo que não seja o meu dia de aula, tá, vocês podem estar entrando em contato comigo, que eu sempre vou estar à disposição para esclarecer as dúvidas de vocês. Pode acontecer, pessoal, da minha aula chocar com uma aula de outro professor, porque teve aluno que não, porque assim, o professor Joacir ofertou 3 disciplinas, né, que são da turma de vocês, mas tem aluno que já fez uma delas, já tem aproveitamento, né, então ele vai fazer, optou por fazer uma outra em outro curso, então, ou até mesmo no campus Pontes Lacerda, mas ele optou por fazer uma outra. Então, dessas 3 que estão sendo ofertadas agora, que acho que é antropologia e sociologia também, não vai chocar, porque cada professor tem o seu dia certinho de aula para marcar, tá? Por isso que, caso a gente tenha algum problema, eu vou ter que fazer uma reposição num dia e horário combinado com outro professor e daí avisar vocês. Mas até então não tem previsão, né, de faltar ou de não ter nenhuma das aulas, tá? E algumas dicas para o estudante do ensino remoto. Então, assim, estudar remotamente, pessoal, não é fácil. Eu sei que é difícil, é cansativo, né? Às vezes né, ficar sentado na frente do computador é um pouco complicado, né, na frente do celular é um pouco complicado, mas assim, o que eu recomendo? Separem um cantinho na casa de vocês, no espaço de vocês, né? Quem está fazendo aí, assistindo as aulas do trabalho, né? É difícil fazer isso do trabalho, porque, né, a chefe está olhando, aquela coisa toda, mas vocês precisam de um espaço de vocês, como se fosse né, perdão da expressão aqui, um reino sagrado, né, um ambiente quase que sagrado, que vocês não vão ter contato com os animais, com o restante da família, né, com criança, com pais, marido, esposa, familiares, que é para você concentrar, né, que é para você assistir a aula, que é para você poder ler o material, tá? Então, diferente do curso presencial, que a gente tem aquele contato, né, tem um contato mais próximo,
no ensino remoto fica essa coisa meio distanciada, fica um pouco, exige do aluno uma certa proatividade, né? Então, exige do aluno um certo grau, assim, de esperteza, né? De não ficar esperando, às vezes, os professores trazerem todo o conteúdo, né? Então, por exemplo, o que eu soltaria a cada aula ou por semana numa aula presencial, né? Aqui vocês estão tendo 3 disciplinas acontecendo ao mesmo tempo e cada professor soltando um pouco de material. Então, vocês precisam ter um calendário bem organizado, né? Eu procurei ao máximo colocar as atividades vencendo em dia de aula minha, para não chocar com a aula de outro professor, né? Senão vocês faltam minha aula para assistir uma aula de um outro professor e aí tem atividade minha, né? Então, eu procurei sempre colocar nos dias de aula para não ter esse tipo de problema, tá? E outra dica também para o ensino remoto é o que eu já tinha comentado, é você ler o material, a gente chama isso de sala de aula invertida. Então, você faz a leitura do material antes da aula e você tende a vir para a aula com as dúvidas, né? Ah, professor, mas 50 dúvidas, não tem problema, vai colocando, a gente vai sanando, tá? O tempo de aula médio, ele gira em torno de 1 hora, uma aula ao vivo 1 hora, 1 hora e meia, considerando as dúvidas e o tamanho do conteúdo, tá? Eu não pretendo, a não ser que tiver rendendo muito ou com muita dúvida, passar desse tempo, porque imagina depois quem vai assistir essa aula gravada com 1 hora, 1 hora e meia, né? Então, eu vou tentar ser, assim, o mais objetivo possível, tá? Mas isso não significa que eu vou estar atropelando, e até se eu tiver, vocês me chamem aí atenção para eu ir um pouco mais devagar e detalhar, exemplificar um pouquinho mais, tá? E de dica é isso, né? Aquilo que eu falei, tenha, se possível, quem conseguir imprimir aquele calendário que eu postei, né, logo no início do SIGA, porque aí você pode anotar as outras disciplinas dos outros professores, quando que tem prazo vencendo, atividade vencendo, e eu sempre vou estar cutucando também nos grupos e lembrando vocês dos prazos, das atividades que estão aí a vencer, tá? Para que ninguém perca prazo, porque eu não sei se eu consigo reabrir, né, alguns prazos, tá joia? Então, entrando propriamente aqui no nosso conteúdo, tá? Antes de eu avançar, ficou alguma dúvida, pessoal, quanto à nossa metodologia, as avaliações, tá? Pode mandar no chat, ou caso você queira abrir o microfone para fazer uma pergunta, fica à vontade também, tá? Às vezes eu estou meio embalado aqui falando, conversando, né? Ah, professor, eu tenho vergonha de abrir o microfone. Beleza, escreve no chat, tá? Se você escreveu no chat e eu não consegui entender a pergunta, pode abrir o microfone e perguntar, tá? Da câmera também, da minha parte, se quiser manter a câmera ligada ou desligada, para mim não interfere, tá? Eu só acho que, por exemplo, quem está com a câmera ligada, né, e às vezes no celular, acaba consumindo mais internet, acaba pesando um pouco mais, o áudio vai travar, o vídeo vai travar, mas se está com a internet boa, manda brasa, não tem problema não, tá? Bom, se ainda ficou alguma dúvida quanto à metodologia, vocês podem mandar também no WhatsApp para mim ou para os líderes ou lá no nosso grupo que a gente faz o saneamento dessas dúvidas, tá? Deixa eu avançar aqui então. Então, nessas unidades, nas primeiras aulas gravadas, eu falei bem detalhadamente da evolução histórica da economia, né? Eu falei um pouquinho da economia medieval, né, a mercantilista, a fisiocrata, a clássica, a marxista, neoclássica e keynesiana. Nessa aula de hoje eu vou fazer um resumão, tá, um apanhado mais geral desses conceitos, até porque, né, como o conteúdo está lá gravado, não tem necessidade de eu ficar repetindo aqui, senão fica muito cansativo, tá? A gente vai estudar também as principais tendências contemporâneas da economia política, tá? Muito do que está acontecendo hoje por conta dessa pandemia a gente vai discutir aqui na disciplina, tal como a questão do impacto, por exemplo, de um auxílio emergencial na economia da população, a questão da renda das famílias durante a pandemia, a questão, por exemplo, da adoção de lockdown e o impacto disso na economia, a questão da inflação, da redução da taxa de juros pelo Copom, tá? E vamos falar também, né, nas aulas futuras, não hoje, né, nas aulas futuras, sobre aquela questão
por exemplo, da cédula de R$ 200, né, que vocês estão acompanhando aí. Em outros momentos, né, essa impressão de uma moeda maior poderia significar uma situação de inflação. E nesse caso não é justamente o oposto, tá? Então a gente vai ter momentos para discutir isso daí, e a disciplina de economia, você consegue se sair bem nela se você conseguir assistir o jornal, principalmente jornais, tá? Pode ser da Globo, da SBT, da Record, tá? Jornais de maneira geral, eles têm normalmente o catálogo de economia, né? O momento de economia, na pandemia agora tomou muito espaço, mas a economia tem lá o seu espaço, e é extremamente importante. Então, vocês vão conhecer sobre balança comercial favorável, déficit, superávit, despesa, receita, resultado primário, tá? Então, juro da dívida ativa. Então, eu espero esclarecer isso para vocês, que talvez essas palavrinhas são famosas para vocês, mas às vezes nem todo mundo entende. Nessa disciplina, com certeza, vocês vão entender o que significa cada um desses assuntos, tá? Então, deixa eu avançar aqui com a aula. Na verdade, antes de eu avançar, melhorou a questão do ruído aí que vocês estavam falando, ou ainda está aparecendo ruído? Está ótimo, professor. Melhorou, joia. Não, beleza, tá? Eu estou tomando cuidado aqui para não bater a mão aqui, que eu acho que é o cabo do microfone que está com mau contato. Eu comprei um outro microfone para essas aulas, mas não chegou, acho que por causa da pandemia. Estava tendo um problema lá em Cuiabá, nos Correios, que tinha quase 15, 20 dias parada a encomenda lá. Tá? Acho que até a próxima semana já deve estar aí. Então vamos avançar aqui um pouquinho. E aí, né, reforço de novo, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato. Tá? Às vezes eu não consigo responder na hora, mas no mesmo período, no máximo aí em 3 horas, eu já procuro responder vocês. Tá? Porque eu sei que vocês estão naquele momento estudando, e se eu demorar muito para responder, você já está fazendo outra coisa, já está lá com a família, e aí eu sei que atrapalha o estudo de vocês. Tá? Então, recapitulando um pouquinho quanto à economia medieval ou economia da Idade Média, né, a Idade Média ela foi uma época do ano 500 a 1000 depois de Cristo. Ele abriu uma nova era para a humanidade, né, uma outra concepção de vida deu a largada com o cristianismo, que floresceu com a queda do Império Romano. Os ensinamentos, né, na época, a partir da legalização, deu-se por um decreto no ano 311, assinado pelo imperador Constantino, e passou a ser disseminado por toda a Europa. Nessa época medieval, na economia da Idade Média, né, um pouco conhecido também como época das trevas, a igreja acabou tornando-se o maior agente de perpetuação da cultura, né, e de disseminação do saber e desenvolvimento administrativo. Então, a igreja ela acabava concentrando nessa época o poder e o conhecimento, né, e a economia girava em torno dela. Tem um filme muito interessante para vocês assistirem, chamado Em Nome da Rosa, ou O Nome da Rosa, não lembro agora o nome certinho, que ele conta um pouco essa história da dominação pela igreja, a questão que a igreja tratava como herege, tratava como bruxo, né, aquela pessoa que tinha às vezes um conhecimento científico, um etnoconhecimento, tá? O que é um etnoconhecimento, para quem não sabe, né? O Wilcilene está colocando aqui, muito bom, que já assistiu, né? Um filme bem antigo mesmo. Se procurar no YouTube, talvez vocês achem, tá? Mas ele retrata muito bem a questão, né, o Nome da Rosa. Obrigado, João. Da centralização do poder da igreja, né? Então ela detinha os livros que tinham cunho científico, né, de alguns cientistas. Eu não lembro se tinha do Galileu, né? Mas tinha alguns autores que faziam a ciência, eles anotavam isso em livros, em diários, em relatos, e a igreja não queria que as pessoas tivessem acesso a esse material, porque esse material poderia contradizer algumas situações divinas, poderia contrariar, na verdade, a própria igreja. Então, não que eu estou dizendo que às vezes a igreja, né, teve certo, né, a gente não está falando aqui de fé ou de religião, a gente está falando de política e o poder da igreja, o poder político da igreja nesse ponto. Então,
ela exercia a dominação de uma maneira em que ela restringia o acesso ao conteúdo, à educação, e o que ela dizia era tornado como verdade, né? E aí, por exemplo, uma reação química, né, que é ciência, ela poderia tratar isso como bruxaria, né, feitiçaria, e isso era considerado um crime, né? Então a igreja por muito tempo ela dominou o conhecimento por conta disso. E assim, né, o etnoconhecimento, ele é aquele conhecimento que você adquire de uma certa experiência de vida, né? Então, minha avó falava assim que quando ela olhava para a lua e ela via aquela auréola em volta da lua, significa que o tempo ia esfriar, né? Já a minha mãe, quando o joelho dela começa a doer, ela fala que no outro dia vai esfriar. Enfim, né? Acho que na família de vocês sempre tem aquele que resolve toda doença com chá de boldo, né? Chá de boldo cura tudo. Melão de São Caetano cura câncer, né? Cura, não cura? Não sei, né? Mas é aquela história, né? Se não mata, engorda, né? Então, é aquele conhecimento meio que passado assim de geração em geração, não tem necessariamente uma base científica, mas ele tem um certo poder de influência, tá? Então, é aquele conhecimento que, de certa forma, acaba influenciando determinados comportamentos. E aí eu relembro mais um exemplo aqui, que é aquele caso da questão que muitos de vocês talvez já ouviram, de chupar manga e tomar leite, por exemplo, né, que faz mal, que você vai morrer, né, se você chupar uma manga e tomar um leite. E isso era na verdade, era uma criação lá da época dos escravos ainda, da era escravocrata nossa, em que as fazendas que trabalhavam com gado não queria, o dono das terras não queria que os escravos tomassem o leite das vacas, e como tinha muita manga, né, ele falava assim, não, se você chupar manga, se você tomar o leite, você vai morrer, né, como uma forma de intimidação, para que as pessoas, né, porque o escravo não tomasse o leite e chupasse a manga, né, como ele já comia manga que era abundante, obviamente ele não ia tomar o leite. Então, isso pegou. E até hoje você ainda encontra algumas pessoas falando que isso é problema, é ruim, né, e não sabe o porquê dessa história, tá? Então, e lembrando que a questão da economia, né, a economia ela é da área da ciência social aplicada. A economia, o direito, a administração, a contabilidade, tá? E o que é essa área ciência social aplicada? É uma ciência que estuda o comportamento social das pessoas e é aplicada porque cada época, cada era tem um comportamento que é considerado às vezes válido ou não válido, ético ou antiético, e isso muda ao longo do tempo, tá? Então, tem uma outra série também que está na Netflix, que chama As Telefonistas, que, né, quem tiver aí com tempo depois para assistir, ela mostra bem, por exemplo, a questão do empoderamento feminino, a questão da participação feminina. Isso aconteceu na Espanha, né? Essa série aconteceu na Espanha, e, por exemplo, em 1920, 1930, mais ou menos, mostrava como era natural naquela época, por exemplo, o marido dominar a mulher, ou ser dominante sobre a mulher, né? Então, é como se a mulher fosse uma escrava do marido, como se ela fosse totalmente submissa, né? E o que antes, na época, era considerado algo normal, né? Hoje a gente já sabe que não é bem assim, né? Uma relação, por exemplo, um caso extraconjugal, que antes era motivo, inclusive, de prisão, de condenação à forca, né? Como é ainda hoje em alguns países, hoje a sociedade acaba evoluindo e esses costumes, os comportamentos acabam mudando, tá? Então, né, algumas propagandas aí que às vezes é um pouco polêmica na TV, causa muita reação, né? Então, isso vem do quê? Né? Da ciência social aplicada. Isso que talvez é aceito hoje como normal, amanhã já não é mais aceito como normal, né? Fazer uma reunião via web até antes da pandemia parece que uma coisa terrível. Hoje já é uma coisa absolutamente normal, tá? Então, e com o pensamento
cristão, né, como o pensamento cristão condenava, na verdade, a acumulação de riqueza e a exploração do trabalho, a opção da igreja, na época medieval, foi o de retorno à atividade rural. Então, a igreja, ela falava assim que você não podia ter os seus bens, né, que acumular riqueza, capital, era meio que pecado. Então, para você se livrar desse pecado, você tinha que doar isso para a igreja, né, ou a igreja te daria as condições para você trabalhar para o desenvolvimento dela, e ela fazia a aplicação econômica, o desenvolvimento econômico ali da região, tá? Então, diante dessa situação, o que de fato aconteceu foi que a igreja, através dos seus conventos, mosteiros, acabou tornando-se proprietária de grandes áreas de terra. E a terra transformou-se na riqueza por excelência. Nasceu assim o regime feudal, caracterizado pelos senhores feudais por grandes propriedades de terra, na quais os senhores e os trabalhadores viveram do produto da terra ou do solo. Então você tinha alguém que era o dono da terra e que fazia concessão para alguém que ia explorar essa terra, tá? Então, nesse período, embora fosse o rei quem dirigia o Estado, né, o monarca, ele não possuía uma influência direta ou poder de decisão nos feudos, né, onde a autoridade máxima dos feudos era do senhor da gleba ou senhor feudal, que eram os proprietários ou os arrendatários, né, quem arrendava para outro produzir, se ele não desse conta. E onde labutavam, trabalhavam, né, os servos, os trabalhadores. Então, nessa época, antes de avançar aqui, né, da idade medieval, a distribuição da terra não tinha aquela assim, quem era o dono da terra muitas vezes não dava conta de produzir nela, tá? Quem tinha as ferramentas, os meios de produção, muitas vezes não tinha a terra. Então era meio que um encontro de interesses ali entre quem tinha a terra e quem queria que fizesse ela produzir. Com o mercantilismo, isso mudou, né? O pessoal começava a plantar, e até então, na época da Idade Média, a produção ela era toda de subsistência. O que era isso? Eu produzia para mim, tá? Então, eu planto arroz, o meu vizinho planta feijão, né? Aliás, eu planto um pouquinho de arroz, feijão e uma verdura, meu vizinho também planta um pouquinho de arroz, feijão e verdura, né? E assim era distribuído dentro dos feudos. Com o passar do tempo, a agricultura foi se especializando e eu passei a produzir um pouquinho de cada um, mas eu passei a produzir mais arroz. Então, o que eu produzia de arroz dava para mim e sobrava um pouquinho, né, para eu vender. Meu vizinho já produzia mais feijão, então dava para ele sobrava para vender. E começou a ter esse intercâmbio, esse comércio. Então, com a propagação do Novo Mundo, né, inclusive no Brasil, nas Américas, na fase aí do Iluminismo, né, com o crescimento e desenvolvimento das cidades, as fisionomias sociais, políticas e econômicas, que foram muito profundamente moldadas pela Idade Medieval, né, pela Igreja, sofreram profundas transformações. Novos conceitos surgiram no campo do comércio e da produção. Na mesma proporção em que se enfraquecia o pensamento religioso, né, porque a Igreja começou a ser questionada em alguns pontos, né, que ela não conseguia dar resposta, ela não conseguia dar alavancagem econômica, operava-se uma forte centralização política, ocorrendo a criação das nações modernas e das monarquias absolutas, que são germes, são frutos do capitalismo. Quando eu falo germe, é de germinação, é uma semente do capitalismo, tá? Então, quando a gente fala uma monarquia absoluta, a gente está falando de um rei, de um monarca, tá? Uma pessoa dominante, tá? E que essa pessoa era imbuída de tomar determinadas decisões, tá? A prática mercantilista predominou até o início do século XVII. Então, vejam, por volta de 1300 até 1700, 1800, dando como base fundamental ao comércio e aumento das riquezas. Então, o que antes a igreja condenava, o aumento da riqueza, o mercantilismo, principalmente advindo do comércio marítimo, ele focava no aumento da riqueza. Então, nesse cenário, ocorreu uma reação contra os excessos do absolutismo e das regulamentações. Então, quem produzia, assim, de uma maneira bem simples, tá, pessoal? Quem produzia estava a pé da vida com o rei, que ficava regulamentando demais, colocando muito imposto, taxando, cobrando, sabe? Ele produzia, de 100% do que ele produzia, 80% era para pagar de imposto, 10% ele tinha que, né, de subsistência dele e 10% para a família. Então,
ele não conseguia acumular riqueza, porque ele estava produzindo para o monarca, né? E o monarca, muitas vezes, né, o monarca absolutista, que é aquele que não tinha o parlamento, né? Ele era muito doido, ele fazia gastos, aqueles gastos, né, cheio de firulagem, gasto desnecessário, né? E as pessoas começaram a ficar meio pé da vida com isso, passou a não aceitar muito essa questão e falou, não, vamos desregulamentar esse negócio aí, vamos deixar o negócio mais livre um pouco, tá? Então, tivemos a fase do mercantilismo em decorrência do crescimento do capitalismo comercial, a vontade de fazer esse comércio de forma mais livre, tá? Representando com o capitalismo industrializado no início do século XVIII a economia. Então, a gente pode afirmar, né, que a economia como crescente, a economia como uma... não como ciência, porque ela é um pouco mais antiga mesmo, tá? Mas a economia, assim, no seu sentido, ela passou a ser estudada justamente pela questão do saneamento da escassez do produto. O foco da economia é na situação de escassez, tá? Então, até então, o comércio agrícola ele era muito limitado, as ferramentas eram limitadas, o campo era limitado, a mão de obra era limitada. Vocês lembram, alguns anos atrás, quantas pessoas que precisavam para fazer uma colheita de algodão, quantas pessoas que precisavam para colher café, né? E a gente está falando de 40 anos atrás, 50 anos atrás, né? Hoje a máquina substituiu uma mão de obra muito grande, né? Então, esse avanço da indústria foi primeiro para a cidade, depois ele acabou retornando para o campo, tá? E quando ele foi para a cidade, até então, você produzia em excesso, mas você tinha um problema. Você vai produzir para quem? Se você não tem para quem vender, para que você vai produzir, né? Então, o comércio internacional, a construção de ferrovias, a construção de estradas, ela deu a margem para se produzir mais, tá? Tem até uma outra série também, tá? Que passou no History Channel, que talvez vocês encontrem no YouTube, chamado Gigantes da Indústria. Ela é um pouco mais voltada para a área da administração, mas conta toda a história da industrialização americana. E lá você vê que o crescimento da indústria, por exemplo, americana, né, a Revolução Industrial, a primeira e a segunda Revolução Industrial, elas se deram basicamente por conta da construção, né, das ferrovias, das estradas e ferrovias, e também por conta do aumento da produção, né, de aumento de ferramentas, de equipamentos, de máquinas que conseguiam aumentar a produtividade em si, tá? O Hélio até está colocando aqui, ó, da colheita de algodão manual, né, que não é tão velho assim. Eu também, Hélio, pior que eu sou meio novo, eu lembro, né, da colheita de algodão, da colheita de cana de açúcar, né, que o pessoal tacava fogo aí nos canavial. Até que aqui em Cáceres não tem canavial perto, né, mas ali para a região de Barra do Bugres, Lambari do Oeste, pelo amor de Deus, dá de ficar 5 dias sumida atrás da fumaça, né. Então, esse crescimento da indústria fez com que a economia passasse a ser uma coisa local para uma coisa um pouco mais global, maior. E o mercantilismo foi um regime de nacionalismo econômico que fazia da riqueza o principal fim do Estado. Ele assinalou, ele juntou na história econômica da humanidade o início da evolução dos Estados modernos e das novas concepções sobre os fatos econômicos, notadamente sobre a riqueza, né? Então, ela focava, né, na riqueza dos países, o que eles tinham, quanto mais eles produziam, quanto mais excedentes de produção eles tinham, e tinham para quem vender esses excedentes, mais ricos eles eram. A finalidade principal do Estado no mercantilismo era de encontrar os meios necessários para que o respectivo país adquirisse a maior quantidade possível de ouro e prata. Os mercantilistas pretendiam disciplinar a indústria e o comércio de forma a favorecer as exportações em detrimento das importações, ou seja, procurava manter a balança comercial favorável. E aqui eu dou um destaque pelo seguinte: se vocês puxarem o histórico da cotação do ouro dos últimos 10 anos, 12 anos, tá? Vocês vão ver que em 2008, 2012, 2020, o ouro teve picos de valorização. Por quê? Toda grande crise econômica, toda pandemia, todo movimento econômico de instabilidade, de incerteza, tá? Ele gera a reação das pessoas em correr para
para as fontes mais seguras, que hoje a gente tem basicamente assim duas, né? O dólar, que é uma moeda, como os Estados Unidos são a personificação do capitalismo, né? A moeda deles é uma moeda muito forte no mundo inteiro, tá? Só não é mais forte que o ouro, que é a única moeda universal, tá? Então, como o ouro é uma moeda universal, muita gente corre para comprar o ouro, porque você consegue negociar pagamentos em ouro com qualquer país do mundo, tá? Já o dólar tem país que já não aceita, tá? Então, e o real menos ainda, né? Aí se eu for aqui do lado da minha vizinha na Bolívia, que a moeda é o boliviano, menos ainda, né? Então, por exemplo, eu, numa crise econômica, eu vou optar por comprar, por exemplo, ouro, dólar ou boliviano, né? Então, por exemplo, o ouro, algumas cidades, por exemplo, se eu for com ouro ali em São Matias, eu vou ter uma certa dificuldade de comprar, porque eles não têm balança, eles não têm equipamento para medir, né? Normalmente o ouro você usa para fazer grandes negociações, assim, negociações vultuosas, volumosas. Então, por exemplo, às vezes ali em São Matias eu consigo comprar com dólar, mas não consigo comprar com real. Ou, às vezes não consigo comprar com o boliviano, que é a própria moeda deles, tá? Por quê? Porque às vezes tem uma desvalorização muito grande, uma instabilidade muito grande, e ninguém quer correr risco, tá? Então, assim, nessa fase, quando a gente está nesses períodos de pandemia, né, você pegar o dinheiro e aplicar ele em algo sólido é mais confiável, né? Você guardar o dinheiro, estocar o dinheiro, você corre o risco de uma inflação e daqui a pouco você tem um monte de colchão cheio de papel que não vale nada, tá? Tem uma aula, especificamente nossa, acho que é no comecinho de setembro, que eu vou falar especificamente de valor, tá? Sobre o valor, o que é valor, tá? E aí acho que isso deve ficar um pouco mais claro para vocês. E quando a gente fala de balança comercial favorável, é você exportar mais, né, do que você importar. Você produzir e vender para fora do que você comprar, tá? Mas, professor, então sempre produzir e exportar é melhor? Não, não sempre é, nem sempre é, tá? Deixa eu explicar o porquê. A economia, ela busca muito a eficiência. Então, eu vou pegar um outro exemplo que acontecia também comigo quando era criança, assim, com meu pai. Meu pai era muito metido a querer fazer as coisas, né? Ele veio da fazenda, ele cresceu na fazenda, no sítio. Meu pai era a personificação da gambiarra, tá? Então, tanto que ele não gostava que chamava de gambiarra, tinha que chamar de STA, Solução Técnica Alternativa, tá? E eu lembro uma vez que ele deu na cabeça dele de querer fazer, acho que polvilho de mandioca, tá? Ele foi no mercado, ele viu que o polvilho de mandioca estava muito caro, comprou acho que uns 50 quilos de mandioca para a gente fazer polvilho de mandioca. Eu e meus irmãos ralamos esses 50 quilos de mandioca, ralamos o dedo, ralamos dignidade, ralamos esperança, ralamos tudo que vocês pensarem na vida, né? E para tirar lá um extrato, um trem molhado de mandioca, uma massa, uma fécula de mandioca, não sei, que ia ter que ficar no sol por tanto tempo, ia ter que mexer. Assim, vou resumir a história, tá? Sei lá, vamos fazer uma conta redonda aqui. Ele gastou uns 100 reais para fazer no final das contas, porque ventou, sujou, sei lá, azedou um pouco, para fazer em torno aí de 15 quilos de fécula de mandioca, tá? Que ele não ia consumir esses 15 quilos de fécula de mandioca. Por fim, acabou consumindo 1 ou 2 quilos e acabou dando o resto para os outros. Então, ele pagou praticamente 100 reais em 2 quilos de fécula de mandioca, sei lá, de polvilho, né? Que no mercado você compra por uns 50, 2 reais cada quilo, para ele saiu por quase 50 reais o quilo, tá? Então, compensava ele fazer isso, produzir isso? Não, compensa ele no mercado comprar, né? Agora, quem tem o dom, quem já sabe mexer com isso, né? É uma outra história, tá? Às vezes você quer fazer porque, né, igual eu falo, você produzir uma cerveja artesanal é muito mais caro do que você ir lá no mercado e comprar uma cerveja pronta, né? Então, é isso que a economia visa. Se eu produzo aqui no Brasil, né, e consigo produzir mais barato, a tendência é que eu faça por aqui, né? Se eu não consigo fazer barato aqui, qual que é a minha tendência? Comprar de fora. Por isso que a China vende muito, exporta muito, porque ela tem o preço lá embaixo, porque a mão de obra lá é praticamente escrava, tá? Não tem férias, tem 6 feriados, não tem domingo, não tem sábado, são 6 dias de folga no ano, tá? Então tem uma cultura um pouco diferente. Aí não tem como a empresa
do Brasil, por exemplo, competir, né, com uma empresa da China, porque o custo de mão de obra é muito diferente, né? Você tem em torno, fora o salário, você tem em torno de 30% de encargo na folha, tá? E se você for somar a questão dos direitos trabalhistas, como férias, texto de férias, 13º, você acaba tendo quase 1,8, né, de salário por mês, né, para um colaborador, enquanto a China paga 1 por 1, né, ou até menos do que isso, né, dependendo. Porque ela desconta até a comida que a pessoa está comendo lá dentro. Então, nesse ponto, tá, quando a gente fala de uma balança comercial favorável, não sei se vocês perceberam como o preço de notebook disparou, né, e já a TV subiu, mas não subiu muito, não na proporção do notebook. Esse notebook que eu estou usando aqui, eu comprei uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, paguei uns R$2.000 nele. O mesmo notebook, hoje está quase 4, 5 mil reais, né? E olha o tempo que eu já estou usando ele. E isso por quê? Porque boa parte dos notebooks são importados, as peças são todas importadas. As TVs, a grande maioria já é produzida na Zona Franca de Manaus. Uma ou outra peça que acaba sendo importada. Então, por isso, como o dólar disparou, o dólar subiu, né? A gente vê o reflexo no preço do notebook, porque a maioria das peças são importadas, e quanto às TVs, a maioria das peças são do Brasil, tá? Não vai ter recreio não, Francisco, a gente já toca direto, mas já está acabando, tá? Não falta muito não. Eu acredito que até 8h30, 8h35 no máximo eu já finalizo, tá? Então, o Brasil Colônia, ele foi influenciado pelo ideal mercantilista e pelo regime do exclusivo comercial utilizado pelo Império Português. Então, esse regime exclusivo, o Brasil só poderia fazer comércio com Portugal, né? Aí, com a chegada de Dom João VI ao Brasil, é que foram eliminadas as restrições mercantilistas, né, permitindo-se a instalação de indústrias nativas e o comércio direto com as demais nações, tá? Então, a gente saiu dessa vinculação só com Portugal, né, e passamos a regulamentar, passamos a comercializar com outros países. A escola fisiocrata, ela vem de fisiocracia, que significa poder da natureza. Os fisiocratas, eles não acreditavam que uma nação pudesse se desenvolver mediante apenas o acúmulo de metais preciosos e estímulos diretos ao comércio. Os fisiocratas, eles falavam assim, você pode ter o ouro que você tiver, mas se você tiver no meio do deserto com ouro, 1 tonelada de ouro, uma garrafa d'água vai valer mais que 1 tonelada de ouro, tá? Então, que é o que a gente vai discutir em valor futuramente. Então, eles não acreditavam, né, somente no acúmulo de riqueza através dos metais preciosos, tá? Eles acreditavam ser necessário também um investimento em produção, e não na produção industrial ou comercial, mas na produção agrícola, pois somente nessas áreas era possível a geração e ampliação de excedente. Então, o foco deles na produção agrícola era o seguinte, porque por mais que as pessoas precisavam de ouro para fazer o comércio, no fim das contas as pessoas precisam comer e beber, né? Faz parte da necessidade básica. Então vocês vão ver que tem alguns autores que focam, por exemplo, na questão da produção de alimento no mundo, né? Tem alguns estudiosos que falam, né, que a produção de alimento cresce em progressão aritmética e a população em progressão geométrica, né? Então, pode faltar alimento futuramente. E isso, pessoal, é objeto de estudo para mais de anos, para ser bem sincero. Então, né, tem gente que estuda, eu falo assim, estuda meios alternativos de comida, então vocês já devem ter ouvido falar em ração humana, né? Vocês já devem ter ouvido falar em carne de soja, tá? Então, isso tudo faz parte do processo natural e aquilo que hoje é esquisito para a gente, talvez daqui 50, 60 anos vai ser natural, né? Há um crescimento, por exemplo, está tendo uma adesão das pessoas ao veganismo, tá? Tem tido um aumento, e aí eu falo para vocês, assim, eu não posso falar que eu sou defensor dos animais, né? Fala, você defende os animais? Eu defendo o gato, cachorro, né? Mas eu não posso falar que eu sou um defensor dos animais, porque eu adoro um porquinho, adoro uma vaca, um boi, né? Uma carninha assim assada, né? Eu não consigo, não consegui, né? Até tentei um tempo aí, não deu muito certo não, né? Mas há um grupo de pessoas, eu tenho primo, eu tenho parente, eu tenho tia, tio, que já adotou o veganismo, né? Então já não come mais carne, né? Então
esses problemas com o tempo, né, essa mudança, na verdade, de comportamento, com o tempo ela vai mudando, né? E qual que é o objetivo da investigação aí dos fisiocratas, tá? É o sistema econômico como um todo, no seu conjunto, sendo esse conjunto regido por uma ordem natural, né, da mesma ordem natural que rege a natureza física. Então, na escola fisiocrata, nós tivemos um grupo de economistas franceses do século XVIII que combateu os ideais mercantilistas, eles eram contra os mercantilistas, porque o mercantilista focava no comércio e na indústria, e o fisiocrata focava no campo, tá? Na agricultura. E o que eles tinham em comum, e o que os fisiocratas defendiam, era a questão do liberalismo econômico, tá? Então, as teses do liberalismo econômico, elas foram criadas para combater o mercantilismo, que tinha muita regulamentação do política, né, do senhor, do monarca. E a teoria liberal, ela pressupõe a emancipação da economia, ou seja, uma certa liberdade da economia, de qualquer dogma, de qualquer pensamento externo a ela mesma, no qual todos os agentes econômicos são movidos por um impulso de crescimento e desenvolvimento econômico, que poderia ser entendido como uma ambição ou ganância individual, que no contexto macro traria benefício para toda a sociedade, né? Então, em resumo, o pensamento fisiocrata é uma resposta direta, né, ao mercantilismo. Tá? Então, enquanto o mercantilismo focava na indústria e no comércio, o fisiocratismo focava no campo, na agricultura. O François Quesnay, ele foi um médico, né, da corte da Madame Pompadour, e foi fundador da escola fisiocrata. Tá? Publicou um livro do Tableau économique, e que apresenta a primeira análise sistêmica da formação de uma economia no formato macro. Então, ele foi um dos precursores, na verdade, da macroeconomia, tá? E o François Quesnay, ele tem uma grande importância na economia. Ele foi o mais influente representante da escola fisiocrática. E dentro dessa escola defendia 2 pontos: o comércio baseado no regime exclusivo comercial, metrópole e colônia, tá? E o monopólio do Estado na regulamentação das atividades comerciais. Então, os fisiocratas, eles concedem à ordem da natureza uma economia inteiramente capitalista, uma economia de mercado. Nessa economia, cada um trabalha para os demais, ainda que acredite que trabalha para si mesmo. Então, você acaba trabalhando em prol de um excedente de produção, tá? Por mais que você é remunerado por esse excedente, né, que você produz, você está trabalhando para alguém, não para si mesmo, tá? Os fisiocratas acreditavam que as economias obedeciam às leis naturais. O quadro proposto pelo Quesnay influenciou os estudos macroeconômicos e quantitativos da ciência econômica, tá? E é importante destacar, né, que a elevada menção que os fisiocratas atribuíam a essa ordem natural tratava-se de uma economia predominantemente agrícola, como eu falei, né, sendo a terra a propriedade de caráter eminentemente senhorial. Então, você tinha lá os senhores feudais que detinham as terras e os colonos, os pequenos produtores que faziam arrendamento, exploração dessa terra. E, pelo modelo da fisiocracia, né, essas pessoas que produziam tinham direito a uma parte do excedente de produção como um fator motivador para elas. E o capitalismo, ele já se desenhava na agricultura e existia uma classe bem definida de arrendatários, né, as pessoas que arrendavam a terra dos senhores para trabalhar. Também existiam muitos camponeses, que eram os pequenos agricultores, em boa parte do país. Tá? Então, né, aquela migração italiana que teve para cá, né, muitos italianos vieram em busca de lavoura, de trabalho, né, para trabalhar na lavoura, né. Então, esse movimento, essa migração, dizia que aqui no Brasil tinha muita terra, mas não tinha mão de obra para explorar. E lá na Itália você tinha muita mão de obra para explorar, mas não tinha mais tanta terra. Por isso essa migração, tá? E do confronto entre a agricultura capitalista e a camponesa, a gente tem a superioridade da agricultura capitalista. Então, por ela ter uma capacidade produtiva um pouco maior. Então, por mais que vocês já ouviram falar em economia solidária, né, aquela economia de cooperativa, é muito difícil ela competir com a economia capitalista, tá? Só avançar aqui mais um pouquinho.
Então, o único trabalho produtivo dos fisiocratas é o trabalho agrícola, né? E está na terra o poder de dar origem a um produto líquido que se liga fundamentalmente à renda fundiária, tá? Então, como a gente observou, né, para os fisiocratas, a sociedade é governada por leis naturais semelhantes às que existem na natureza, tá? Portanto, o Estado não deve intervir nessa ordem natural. E com isso, né, como é natural, tende a acontecer, né, eles criticavam, os fisiocratas criticavam o intervencionismo estatal, do mercantilismo, e defendiam a posição liberal do Estado, com uma frase que ficou famosa, que é o laissez-faire e laissez-passer, deixa fazer e deixa passar. Então, aquilo que eles produziam, daí vinha o Estado e tomava, né, eles eram contra. No mercantilismo, né, isso era muito comum, porque muitas vezes quem indicava para onde vender, quem fazia os acordos para venda era justamente os monarcas. Então, o mercantilismo, apesar de questionar um pouco, mas ele ainda entendia a regulamentação do Estado, o intervencionismo estatal. Já no fisiocracismo, não. Falou, pô, quem está me dando é a terra, não é você, rei. Você não está me dando nada, por que você quer me tomar? Tá? Então, por isso que ele defendia uma coisa mais natural. Tá? Então, basicamente, pessoal, é isso, tá? Que eu tinha para, deixa eu fechar aqui, que eu tinha para passar para vocês, tá? Falei que não ia demorar muito, falei que já estava quase acabando, tá? Deixa eu só interromper aqui o compartilhamento, tá? E queria abrir aqui para algumas dúvidas de vocês, né? Quem está com alguma dúvida ainda, quem está com alguma, ou do conteúdo ou da disciplina, pode perguntar aí, tá? Que senão eu já eu encerro a gravação e já disponibilizo para vocês. 43 pessoas, viu? A turma da noite deu mais gente que a turma da manhã. De manhã teve 36. E aí, já fica a dica também, pessoal, vocês podem me interromper aqui, tá? Professor, na aula do dia 13, que é a nossa próxima aula, eu não posso assistir à noite, mas de manhã eu posso. Pode entrar e assistir, pessoal, não tem problema não. O link é o mesmo, tá? O que muda é o horário da aula só e a gravação, mas o link é o mesmo, tá? O Francisco está perguntando aqui, professor, a última avaliação, pode falar um pouco mais sobre ela? Beleza, Maris, tô ciente aqui que tem acadêmicos do matutino também, tá? Sejam bem-vindos, não tem problema, tá? De manhã assistir à noite assistir de manhã. É basicamente a mesma aula. Talvez um exemplo aqui ali que mude, né, por alguma interação, mas não tem problema, tá? Como eu falei, como não tem frequência, tá? Também não teria como estar acompanhando isso. Fiquem à vontade. O horário que for mais conveniente para vocês assistirem, tá? Então, como o Francisco perguntou aqui da última avaliação, ela vai ser, Francisco, da unidade 3, 4 e 5. Ela vai ser semelhante a uma prova, tá? Só que vocês vão ter 1 hora para fazer 1h20 mais ou menos para fazer essa prova. São 10 questões. Todas as questões que vão cair na prova, obviamente, são conteúdos que a gente trabalhou, tá? Eu vou fazer um mini simulado com vocês antes, eu vou fazer revisão, eu vou fazer um jogo virtual simultâneo com vocês de um software chamado Kahoot, tá? Que é um jogo de desafio, de pergunta e resposta aí que vocês vão jogar online comigo aqui, tá? É um jogo mesmo, tá? Com o conteúdo da disciplina. Então, o que seria a prova, né, a atividade 3, a TV3, ela não está cadastrada ainda porque eu vou ver o rendimento de vocês na disciplina para poder cadastrar, tá? Para poder montar essa prova, tá? Normalmente eu cadastro aí umas 20 questões e aí o questionário, né, que é a prova nessa atividade 3, vai sortear 10 para vocês, tá? E aí vocês vão ter 1h20, mais ou menos, para poder fazer essa prova, tá? A Jéssica está perguntando aqui sobre a atividade 2. O envio de arquivo terá que ser feito por uma única pessoa do grupo ou cada um do grupo deverá enviar o arquivo? Só uma pessoa do grupo, tá, Jéssica? Só uma vai lá postar, tá? Aí vai conter o nome de todo mundo. Eu vou colocar um modelo. Esse modelo ainda não está disponível, tá? Mas quando abrir a disciplina vai estar disponível para vocês. Um modelo, assim, padrão, com capa, que vocês vão colocar o nome do grupo, o nome dos integrantes e as respostas, tá? Preferencialmente, eu prefiro as respostas digitadas, enviadas no Word ou em PDF,
mas se quiser fazer manuscrito, escanear e me mandar, também não tem problema, que ficar melhor, tá? A Jéssica está perguntando, os grupos foram montados pelo senhor? Sim, Jéssica. O SIGA-A, ele tem uma opção de eu sortear aleatoriamente os grupos, tá? Então, eu já falei, sistema, me dá, tem, acho que 46 ou 48 matriculado na turma 2. Então, eu falei assim, me dá 10 grupos. Então, tem grupo com 4, tem grupo com 5, tá? E assim, por que que eu escolhi por que que eu pedi para o sistema escolher os grupos? Justamente porque nas duas turmas tem alunos de fora, tá? Igual a Eliane está colocando aqui, que é de Chavantina, tá? E se eu deixasse para vocês escolherem um grupo, né, poderia ficar sobrecarregar mais um, poderia talvez excluir o pessoal que é de fora. E a ideia, pessoal, se teve uma coisa, assim, lógico, a pandemia não é nada bom, a gente ultrapassou aí 100 mil mortes, né? Mas se teve uma coisa boa nessa pandemia, é que essa oferta de disciplinas remota, igual a gente está aqui agora, vai ser uma tendência. Não que todas as disciplinas vão ser assim, claro que não. Né? A gente está assim porque não está tendo contato presencial. Mas isso vai possibilitar que um aluno que às vezes está devendo uma matéria e não pode colar grau por causa dessa uma matéria, faça em outro campus da Unemat. A Unemat, ela oferta em torno de 700 disciplinas por semestre nela como um todo, entendeu? Então isso, né, por exemplo, alguém que está devendo, sei lá, direito administrativo, você tem uns 10 cursos de direito na Unemat, né, em vez de você esperar o curso ofertar de novo, se você vê que ela vai ser ofertada de forma remota, você pode ir lá e pedir a matrícula, tá? Então, Jéssica, eu vou avisar, tá? Eu vou, numa aula antes, na verdade eu vou postar depois no grupo, tá, do WhatsApp, e eu vou compartilhar dentro do ambiente virtual a relação dos grupos, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês do SIGA, que eu já mostro os grupos feitos, depois eu mando com calma para vocês, tá? Mas só para vocês dizer, pode ser que talvez caiu com gente conhecida, tá? Foi o sistema que sorteou, porque eu não conhecia ninguém, tá? Deixa eu ver, a Wilcilene, não tem problema, tá, Wilcilene, aluno do matutino que está assistindo no noturno do matutino não tem problema, tá? A questão é que no dia 16 de setembro, que é o dia da nossa prova, aí você vai ter que fazer no seu horário da turma normal, tá? Caso não tenha como fazer, professor, não consigo fazer com a turma de manhã, me avisa, tá? Que aí eu marco você, agendo você para fazer à noite, tá? Senão você não vai conseguir ter acesso, quem é da turma da manhã na noite, da noite na da manhã, não vai conseguir ter acesso ao questionário, tá? A Odineia está perguntando aqui se além dos slides dos vídeos das aulas terá outras leituras. Da minha disciplina, Odineia, não, tá? Só se eu achar algum material, talvez uma notícia, saiu uma notícia aqui que eu acho que é importante ler, mas assim, é como complementar, tá? Algum vídeo, talvez, que eu vendo no YouTube, que eu acho que é importante, que contribui para a disciplina, e vocês também, tá? Professor, eu vi essa matéria que saiu no jornal aqui, esse vídeo que eu assisti no YouTube, pode me mandar o link, pode postar no fórum o link, se vocês postarem o fórum do vídeo o link do vídeo no fórum, ele aparece o vídeo lá também, tá? E o Matheus está perguntando aqui se esse primeiro questionário terá apenas conteúdo da unidade 1. Vai ser da 1 e da 2, tá, Matheus? É da 1 e da 2, tá? Então, o da 1 eu fechei o conteúdo aqui agora. O da 2, ele explica um pouco mais economia, o que é economia, que a gente vai ver no dia 13, tá? Mas para fazer, por isso que eu peço para vocês não começarem ainda amanhã o questionário, porque ainda tem assunto para a gente ver, tá? O Wilcilene, não tem, tá? Os alunos, a Wilcilene está perguntando aqui se tem aluno do matutino que está no grupo do noturno, tá? Não tem, tá, Wilcilene? Os alunos do matutino estão no grupo do matutino, os alunos do noturno estão no grupo do noturno, tá? Deixa eu mostrar aqui, peraí só um pouquinho, que eu vou já compartilhar a tela. Deixa eu ver se o cigarro não vai cair, para eu mostrar para vocês como que está a divisão aqui dos grupos. Eu não sei se é porque tem muita gente acessando hoje, ele não costuma ser lento e não costuma travar assim. Mas hoje ele está de parabéns.
Não está indo, pessoal. Talvez no ambiente de vocês, tá? É que eu não consigo visualizar ainda como aluno aqui. Se vocês estão vendo a minha tela, na abinha do lado aqui, talvez tenha alunos ver grupo. Eu não sei se de vocês aparece assim. Se aparecer, você pode vir ver grupo que... caiu o sistema. Deixa eu logar de novo aqui. Talvez vocês já consigam... Isso, o Erlan está colocando aqui, ao entrar vai em alunos ver grupo, que aí vocês já conseguem ver quem está no grupo de vocês, tá? Isso, obrigado, tá? Que caiu a tela aqui, eu não estou conseguindo ver. Mas, assim, isso, a Georgina está perguntando aqui, se as perguntas do questionário são formuladas por mim. Sim, Georgina, eu formulei, acho que uns 80%, 90% das perguntas, tem uns 10% ali, 20% que eu tirei de questões de prova, de concurso que aconteceram, que tem a ver com o nosso conteúdo, tá? Então, tem questões, por exemplo, verdadeiro e falso, tem questões de marcar X objetiva com A, B, C, D e E, tem questão que é só A, B, C, D, tá? Tem questão que é verdadeiro e falso, julgue os itens 1, 2 e 3 em verdadeiro e falso e marca se é só 1 e 2 é verdadeiro, só 2 e 3 é verdadeiro, tá bem misturado, tá? Então, a divisão dos grupos, depois eu vou, numa próxima aula, eu vou falar mais um pouquinho de como vai ser essa questão, tá? Mas tem os casos, tá? Eu acho que eu vou projetar aqui para vocês só um dos casos, só para mostrar como que tá? Só para vocês não assustarem. Deixa eu só abrir a pasta aqui, eu já compartilho com vocês. Que eu falo assim, é relativamente tranquilo, tá? Não é tão puxado. Quer ver? Deixa eu compartilhar aqui. Chupa, só um pouquinho. Aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, é do grupo 1, tá? O assunto desse grupo é sobre noções de economia de mercado, tá? Ele tem aqui o caso 1, tá? Tem um tema, tem uma notícia, tá? Que saiu, e tem 3 perguntas, né? Então, com base nesse texto, identifique os agentes de mercado, relacione o problema da escassez com a evolução da demanda, né? Com base no texto acima, porque o preço do petróleo não pode subir indefinidamente, tá? Então, ele dá uma situação, problema, um caso, e vem com 3 perguntas, tá? Isso do grupo 1. Aí tem o caso 1, o caso 2, tá? Que tem o tema, a notícia, tá? E as 3 perguntas. Caso 3, tá? A notícia, tá? E as perguntas. Esse aqui, ó, como é mais simples, ó, são acho que 4 ou 5 casos. Ó, e o caso 5, tá? Então, cada um tem uma notícia e 3 perguntas, normalmente, como são perguntas simples, então são casos mais simples. Os que têm menos casos é porque as perguntas são um pouco mais complexas, tá? Mas, assim, se vocês pegarem firme, reunir o grupo, vocês vão gastar uma tarde, 2 dias no máximo, assim, reunindo o grupo, né, montando uma sala no Meet para vocês se reunirem, né, para não ter aglomeração, não pode ter aglomeração, tá? Para discutir as respostas, responder em conjunto. Eu quero a opinião de vocês, a interpretação de vocês, tá? Diante dessas perguntas, e aí vocês vão postar para eu poder corrigir, tá? Então, essa é a atividade 2. E a atividade 1, que eu falei, que é esse questionário que vocês vão ter mais tempo para responder, que já começa a ser liberado amanhã, mas eu peço para vocês não já queimar a primeira tentativa logo agora. Tá? Espera pelo menos a aula do dia 13, né, que aí com a aula do dia 13 já dá para ter uma noção boa, né, das perguntas que vai cair. Tá? E tá bem assim, separado, bem de todas as unidades 1 e 2, de todas as aulas, tem pelo menos umas 4 perguntas cadastradas, né? Então o sistema pode sortear as 4 de uma unidade só, ou pode pegar bem variado, tá? Eu cadastrei quase 50 perguntas, então a chance de repetir é quase nula, tá? E tem o feedback. Quando você responde, caso você marcou eu marquei a A,
mas a resposta era B, ele vai dar um feedbackzinho ali do porquê que você errou, do porquê que você acertou, para contribuir, né? Errei por quê? O que está errado nessa questão, tá? Então, inclusive, você pode contestar, né? Eu revisei, eu acho que não tem nada cadastrado, nenhuma resposta cadastrada errada. Mas, professor, essa questão aqui, eu errei ela, mas eu acho que não é a resposta A, eu acho que é a B. Manda para mim que eu dou uma olhada, tá? Se estiver errado, eu anulo a questão e atribuo o ponto para quem caiu com essa questão, tá? Nisso aí vocês podem ficar tranquilos. Então, pessoal, eu vou encerrar aqui para não ficar muito extenso, tá? Que a gente já está com 1h30 aqui, tiramos uns 10, 15 minutos aí do atraso inicial. E eu acredito que daqui a pouquinho já está postado dentro do ambiente, se não agora à noite, no mais tardar amanhã de manhã, essa gravação já vai estar postada lá, tá? Do noturno, tem algum aluno que precisa da legenda nas aulas? Que de manhã tem uma aluna, que eu já falei com ela, eu estou estudando a forma de inserir a legenda nas aulas. Do noturno tem alguém que precisa, que às vezes é deficiente auditivo, que precisa de uma legenda, tá? Se tiver, pode me avisar aqui também, que eu dou jeito, tá? As aulas do matutino eu estou focando na legenda, porque tem uma aluna lá que precisa, tá? Tá demorando um pouquinho a legenda, mas tá indo. E no mais é isso, pessoal. Tá? Eu estou aqui, sou parceiro, sou tranquilo, tá? Se tiver alguma coisa aí que não tá bacana, pode me falar, tá? Eu já adianto para vocês, assim, que tá um pouquinho poluída a nossa página, ela tá bem carregada, porque eu já soltei todo o material, tá? Eu fiquei na dúvida se eu ia soltar cada unidade aos poucos ou se eu já abria a disciplina como um todo. Eu preferi abrir porque vocês vão ter outras disciplinas, então com isso vocês conseguem se organizar melhor, tá? Então, no mais, desejar uma boa noite para todo mundo, um bom descanso. Quem não assistiu às aulas, assiste, né, não vai assistir todas hoje não, assiste só mais uma no máximo, tá? E, né, qualquer dúvida vai me mandando aí, tá joia? Então, uma boa noite, um bom descanso para vocês. Valeu.